Pela escrita de Miguel Miranda, se revela que o autor está apaixonado pelas pessoas. Quem o diz é o escritor bracarense José Manuel Mendes. A propósito do nosso convidado desta semana. Miguel Miranda nasceu há 55 anos no Porto. Já foi autarca e é médico há 33 anos. Foi diretor de um centro de saúde e é chefe de serviço de medicina geral e familiar. Desde que se dedicou à escrita e começou a publicar, há 20 anos, é médico de dia e escritor de noite. É autor de uma dezena e meia de obras entre romances, policiais, livros de contos e livros infantis. Presente em diversas coletâneas, está traduzido em Itália e em França. Entre as distinções que recebeu, contam-se um grande prémio de conto da Associação Portuguesa de Escritores, o prémio Caminho de Literatura Policial e o prémio Fiado de Almeida de Ficção. Acaba de lançar Todas as Cores do Vento, o seu 7º romance. Olá, Miguel, seja bem-vindo à Livraria Ideal. Tenho que reparar que o Miguel, desde que se conhece, que quis se calhar ser médico, mas a paixão da escrita também é uma coisa que é antiga, só começou a publicar há 20 anos, estamos agora mesmo a celebrar os 20 anos. Mas já escrevia coisas soltas que guardou e que nunca publicou e que não existem, ou não? Nada. Eu não tenho gaveta de poemas, aliás, eu nunca rimei 2 palavras, sou uma pessoa completamente prosaica, a gente tem os poemas da juventude, exatamente. Nunca fiz tem poemas de mostrar. E as coisas que tenho não publicadas são residuais, algumas rábulas que fazia para os meus colegas de equipe de urgência e tal. De resto, vou publicando, não tenho textos perdidos, textos em maturação à espera de ser trabalhados. O que vou fazendo, vou publicando, felizmente. Teve há 21 anos um hiato da sua carreira de medicina, portanto, de médico, e, portanto, foi aí que lhe deu algum tempo livre para começar a dedicar-se à sério à escrita. No ano seguinte saiu este seu primeiro romance, O Complexo de Sotavento. O que se pode dizer que é o hiato criativo. Eu sempre tive uma profissão muito exigente, muito ocupada, e além da profissão médica sempre exerci cargos de direção e de chefia. Mesmo durante o curso eu fui sempre membro da comissão de curso, representante dos internos na direção de internato médico. Sempre fui não só em cargos de nomeação, mas de escolha até dos meus pares. Sempre tive uma vida, além da parte clínica, parte de gestão, direção, quer na parte privada, quer na parte pública. E uma vez houve umas mudanças no centro de saúde e a hierarquia mudou e as primeiras medidas higiênicas foi mudarem-me a mim também. Ficou esvaziado de poderes durante um tempo, ficou mais livre. Vou para a base com a cabeça sem problemas, vou para férias sem ter nada que pensar assim de problemas que estão por resolver, porque a atividade médica clínica esgota-se em si mesmo. A atividade de gestão nunca se esgota e há coisas insolúveis e que nos perturbam e preocupam. Então vou para férias sem nada em que pensar. Então decidi fazer uma coisa que eu achava uma impossibilidade. Uma pequena história ou inventar uma história até para os meus filhos adormecerem. Assim, eu inventava na hora oralmente. Ou uma pequena rábula de festa de fim de praia, eu sabia o que fazia. Agora, fazer um romance com 20 personagens, aguentá-lo 200 páginas sem me despenhar, isso era quase como construir uma catedral e eu achava que era uma impossibilidade. Então, foi a tentação pelo impossível que me levou a escrever. O desafio. E é verdade isto que consegue ser médico de dia e escritor? Ainda hoje é assim um bocadinho, sim, ou não? À noite completamente. Eu trabalho todo dia como médico. Durante as refeições? Não. Durmo 5 horas, para aí. Eu deito-me tarde, gosto de aproveitar a noite e gosto de aproveitar a manhã. Mesmo ao fim de semana levanto muito cedo, gosto de ir correr à beira-mar e depois levo o portátil. Eu sou um escritor nómada, eu escrevo em todo lado. E até porque o processo de escrita é mais mental e depois eu vou imprimir quando posso. Não é? Porque quando estou a viajar a bordo de um romance, aquilo é uma ocupação 24 sobre 24 horas, e eu sonho com aquilo e vou progredindo. Tem muitos casos com o médico de família também, diretor do centro de saúde, passou já muita gente, muitas famílias e muitas doenças pelas suas mãos. Tem, assim, casos concretos? Houve, com certeza, muitas histórias e muitos casos clínicos em que usa nas suas histórias. Já lhe aconteceu identificar, ou alguém se identificar, ou vir confrontá-lo com... Isto é a minha história. A piada da escrita é que as pessoas geralmente identificam-se com o que não é. E este embuste que eu pratico, não deram exato, ou pensam que o autor está ali e não está acolá, ou, por exemplo, nesse livro, Contos à Moda do Porto, muita gente diz, eu conheço o professor Anão, que eu até fui aluno dele e tal, e é perfeitamente ficcionado. Não é? Mas não nego, por exemplo, o Silêncio das Carpideiras, isso, a história da
segunda protagonista foi a história de uma doente minha que me impressionou bastante. Uma pessoa que desistiu de viver e daí surgiu um romance. Aliás, eu costumo dizer que para escrever um romance é preciso ter duas ideias e cruzá-las. E depois vai-se descendo e vai-se construindo. Aqui, concretamente, estamos a falar este saído em 2005, O Silêncio das Carpideiras, onde o Miguel faz com esta protagonista que está a falar, a Susana. E a propósito faz um alerta para estas populações que são um bocadinho mudadas, há esta transumância das pessoas inteiras por causa da construção de uma barragem, neste caso no Alto Rabagão. Mas eu vivi Alqueva, até aos 9 anos essa vida, porque o meu pai esteve na construção das barragens do norte de Portugal, no Cávado e no Rabagão, e eu tinha algumas memórias de infância que depois fui completando com o meu conhecimento de vida. Com a investigação que fez. Isso é uma fase importante, a fase da eletrificação do país no tempo de Salazar. Nós, no tempo de Salazar, estávamos duplamente às escuras. Depois ele fez essa importante obra e ficamos só às escuras, não é? Melhorámos porque estávamos duplamente, mas é uma parte importante da eletrificação de Portugal e que isso passou-se em diversos pontos, quer do Norte, e ainda recentemente na Aldeia da Luz, e até tiveram cuidado para produzir a aldeia tal e qual como ela é. Mas é a mesma coisa. Nova Aldeia da Luz. Perderam-se os lugares onde estavam as raízes, exatamente, os antepassados. Os avós, antepassados, não deixa de ser uma cola. Desenraização que se queixa esta Susana. Isso era frequente, as pessoas não acreditavam que o rio ia subir, depois subia e ia descer, que agora vinham lá uns senhores a dizer que tinham que sair, que o rio ia subir. E depois era preciso ir buscá-los quando a albufeira começava a encher, iam de barco buscá-los que eles ficavam em cima da casa. Eu assistia a isso e ouvi contar várias histórias de aldeias e usou neste romance. E serviu de base para este dos Contos à Moda do Porto, que editou em 96, e são 11 contos urbanos. Aqui o Miguel é muito engraçado porque em todos os seus livros procura trazer, como vimos agora aquele da O Silêncio das Carpideiras, temas prementes e que estejam na atualidade. Aqui concretamente estou a pensar que um dos motes fortes destes contos é precisamente a desertificação dos centros históricos que nesse caso se queixa que se passou também no Porto, na sua cidade. Sim. Nesse livro fala-se de ambientes urbanos, fala-se de problemas das pessoas que estão na margem da sociedade. Não quer dizer que sejam marginais no sentido habitual do termo, desde os sem-abrigo, desde os toxicodependentes, desde os idosos isolados. Exatamente. Solidão, que é um grande problema das nossas cidades. De solidão, dependência, coisa que existe cada vez mais nas cidades que se estão a desertificar. Que isso também é um tema que passa no meu penúltimo livro, que é Dá-lhes Senhor Eterno Repouso, que também se fala de uma cidade, que por acaso é o Porto, mas que pode ser qualquer cidade em que as periferias pululam e se desorganizam e os centros envelhecem, se esvaziam e muitos idosos estão até aprisionados em casas que têm obstáculos físicos, escadas que eles já não conseguem descer e só a Segurança Social lá vai levar comida. Portanto, muitas mortes esse modelo de cidade, dessa espécie de efeito de donut, em que as periferias crescem desorganizadamente e massivamente e o centro morre, é um problema que é retratado, entre outros, nesse livro e também passa noutros, como os Contos à Moda do Porto. E agora tenho aqui o estranho caso do cadáver sorridente, que foi a sua estreia, digamos, no género policial, que é um género que sempre gostou muito também de ler. Sim, eu vivi perto de Montalegre, na construção da barragem de Pisões, Alto Rabagão, até aos 9 anos. Eu aprendi a ler aos 4 anos de idade e a jogar xadrez, porque ficávamos isolados pela neve de inverno, não havia nada para fazer, nem televisão havia, então o meu pai ensinou-me, a mim e ao meu irmão, a ler e a jogar xadrez, e era assim que passávamos o tempo. E fazia parte das minhas leituras a coleção X, a coleção Vampiro. E eu devorava os bons policiais antigos. E, portanto, sempre tive o gosto e a vontade de escrever o policial. E além da história policial, interessa-me a técnica do policial. Capítulos curtos, a história tensa, a imprevisibilidade e uma história que tem princípio, meio e fim. Aqui é aqui que apresenta um detetive portuense que depois vai acompanhar a sua obra. E é o melhor detetive. E vem aí também, que se auto-intitula o melhor detetive do mundo. É uma coisa extraordinária, este Mário França. E ele próprio diz que tem essas estatísticas extraordinárias, que 10 em cada 10 mulheres se apaixonam por ele. Ele tem umas técnicas extraordinárias para perseguir, mas ao mesmo tempo tem muitas dúvidas sobre si próprio. E tem uma rede de contactos extraordinária. Tem uns ajudantes que são impagáveis. O dedo,
dedos, o kit de cobra. O kit de cobra. O Cotos. No último também depois arranja mais um, que é o Bilinho Moletas, que faz uma perninha no Circo de Soleil de vez em quando. Mas eles também não contribuem muito, porque o processo de investigação é mais mental também, detetive. Ele depois acaba por descobrir tudo, quase ociosamente. Depois tem aqui este Livrai-nos do Mal, onde, por acaso, este livro, saído em 99, foca outro problema que também tem a ver com a exclusão, concretamente uma comunidade cigana. Aliás, mais do que uma comunidade cigana, que é aqui que aborda. Teve algum conhecimento para investigar isto? Conhecimento direto, porque lá está, por força da minha profissão médica, tenho contacto com comunidades ciganas, eles contam os seus problemas, e fala-se da situação da mulher cigana que é duplamente excluída por ser mulher, e a condição de cigana não lhes é permitido ir para a escola a partir de certa idade. Agora já está liberalizado um bocadinho, mas nessa altura nem de calças podiam andar. E então são prometidas para casar ainda, são os negócios entre famílias, e há rituais de comprovação da virgindade que ainda hoje se praticam. Agora se calhar cada vez menos na altura, e que as pessoas a mim contavam, mas não contam, e eu fiz passar a história por aí um pouco para revelar essa mais uma vez, foca aqueles problemas importantes, concretamente a solidão e a morte dos idosos num lar, por exemplo, que são abandonados num lar, e também o problema, usa também, que é uma coisa curiosa nos seus livros, nos seus romances, e concretamente também nos seus policiais, factos concretos. Aqui estou-me a lembrar do incêndio do Meia Culpa e utilizei nesse as casas de Alterne. Casos, notícias, casos reais por explicar. O incêndio da discoteca Meia Culpa, o naufrágio do navio Bolama e a morte e estripamento de prostitutas em Portugal, em Setúbal, que este ano até houve uma pessoa que se veio anunciar como autor, mas parece que não foi considerado. As coisas do real, porque às vezes a realidade ainda é mais interessante que a ficção, ainda é mais fantástica que a ficção. E a ficção serve também um bocado para as pessoas refletirem sobre a realidade. Depois da mulher que usava o gato enrolado ao pescoço, outro livro de contos, o género de conto não é um género muito apetecível em Portugal. Ainda, as coisas talvez estejam a mudar, mas é um género que o Miguel cultiva com gosto. É um género que eu gosto. Aliás, na escrita das coisas mais difíceis é o poder de síntese. E o conto tem um espaço curto para se resolver e ter uma história que tenha princípio, meio e fim, e que tenha algum suspense e um desfecho final imprevisível. E é um género que eu gosto. Só que acontece uma coisa: eu não escrevo contos soltos. Quando escrevo um livro de contos, escrevo-os seguidos. Porque enquanto não tenho uma ideia para um romance, vou escrever contos. Mas os contos, acontece que eu gosto e faço, mas tem hiatos. E um romance envolve-me dia e noite durante um ano, tem outro balanço. Mas gosto de escrever contos e tenho vários livros e até atualmente estou a escrever contos outra vez. Esta maldição do Louva a Deus, já saída há 11 anos, fala da relação entre dois homens e três mulheres, e aqui o protagonista é um curiosíssimo escritor com uns traumas, este Rogério Sentier. Um escritor que já não escreve nada e está afetado pelo momento branco do escritor. Tem esse trauma Tem esse trauma e tem um cão também com trauma. Também com trauma. Um cão que não ladra já, não ladra. Não ladra, está traumatizado. E ele utiliza todos os truques para se manter nos pincas da fama, desde ir de livraria em livraria a comprar os próprios livros, desde pedir ao primo Aprígio que telefone para o café para chamarem o escritor Rogério Sentier. Exato, depois simula aos tiques da cafés fama. conhecidos do Porto, simula que está a falar José Saramago, Agostinho, tal, vai falando, e as pessoas todas depois vão pedir autógrafos. Pensa que ele é mesmo um escritor famoso. Depois há uma cena que é interessante, que é a descrição da sessão de apresentação de um livro de Rogério Sentier, em que estão rigorosamente 11 pessoas, um é mulher, outro é cavalheiro da mulher. Depois, como havia pouca gente, o dono da livraria junta as 3 empregadas da limpeza que descalçam os sapatos. Quer dizer, é um pouco uma sátira aos dramas que as pessoas têm com a fama ou a falta dela. Este Dois Urubus, faz agora uma década, Dois Urubus pregados no céu. Estamos aqui, mais um caso policial, mais um caso para o detetive Mário França, o melhor detetive do mundo, como sabemos. Aqui a trama passa-se no meio da comunidade científica, nas invejas e nas intrigas da comunidade científica, e eu mostro isto porque só pela curiosidade de ter aqui a edição italiana deste livro, que já saiu há 6 anos, e a francesa, que acaba de sair já deste ano. Portanto, estes foram traduzidos
Para a Itália e para a França, porque é que acha que foram estes em concreto? Eles têm esta apetência por este Sherlock Holmes do Sul? Lá fora, os thrillers e os policiais são bastante mais apreciados. Apesar dos meus romances policiais, são também romances complexos. Podem ser entendidos como um romance normal, tout court. Apenas tem uma trama também policial. Mas lá fora dão mais valor aos policiais. E compraram nos policiais todos, saiu este agora, sairá outro para o ano, os Dá-lhes Senhor Eterno Repouso, e o Estranho Caso do Cadáver Sorridente sairá em 2014, talvez. Também tenho aqui alguns dos seus contos para crianças, Caçadores de Sonhos e a Princesa Voadora. É muito difícil escrever, é mais difícil escrever para crianças? Não é foi um nada processo difícil. Mais ou menos igual aos outros? Escreve-se muito para crianças, livros são como é uma escrita como outra qualquer, talvez até mais exigente no sentido que eu entendo que não se devem tratar as crianças como mente atrasadas mentais. Mas esses livros, os dois têm duas características engraçadas. Este nasceu ao contrário, a Princesa Voadora, porque o editor tinha as gravuras de uma ilustradora italiana que ele gostava muito, que se tinha zangado com o editor e não lhes entregou. E ele perguntou: olha, não é capaz de escrever uma história casar aqui uma história estas gravuras? Sempre porque não. Simona Traina. Simona Traina. Depois só foi preciso fazer mais uma gravura e saiu assim. O outro tem uma história sobre Timor que eu mandei para o Xanana Guzmão quando ele estava na cadeia. Eu previ a queda. Eu previ a queda do regime de Suarte. Nesse livro, o Suarte tinha mandado cerrar a ilha ao meio porque lá os indonésios não se entendiam com os timorenses e ele estava a assistir na sua fragata à cena de estarem a cerrar a ilha ao meio e um cachalote com azia engoliu a fragata inteira e eu previ a queda do regime de Suarte. Ele não foi engolido por um cachalote com azia, mas acabou por cair. Como e eu achei que valia a pena reeditá-lo e fazer outra história sobre o Adamastor e foi por isso que saiu aí Os Caçadores de Sonhos. O rei do Wolframio fala um bocadinho destes wolframistas, destes homens que enriqueceram durante a Segunda Guerra e durante também que apoiaram a Guerra Civil de Espanha e depois a Segunda Guerra, no tempo em que éramos supostos ser neutros e estarmos em paz durante a Segunda Guerra, e que fala deste contrabando dos nazis, e que é um romance que é trazido para os tempos mais modernos, quase um romance histórico aqui. Uma investigação jornalística, digamos. Esse livro também tem esse interesse. Não há muita ficção nem muito ensaio sobre este período da história de Portugal, em que nós de repente acordamos todos ricos. Havia wolframos de todo lado, havia minas de profundidade, como a Panasqueira ou como, sei lá, outras minas, a Borralha. E havia minas de superfície, as pessoas gravatavam e havia wolframo e toda a gente era rico. E depois à portuguesa para sustentar o esforço bélico. Gastaram-no, estouraram-no, fizeram os maiores disparates do género de forrar o quarto com notas de 5 contos ou de conto, desde fumarem charutos as notas. E claro que depois caíram na maior das penúrias. Quando acabou a guerra. Depois da guerra, ficaram todos pobres outra vez. Não é? E isso, a propósito disso, a retratar essa realidade dos pequenos wolframistas, fala-se também de um país em que, no livro se descreve, existe o culto de nevoeiro. Nós estamos sempre à espera que venha um dia de nevoeiro, vem um Dom Sebastião, vem dinheiro do Brasil, ou vem pimenta da Índia, ou vem dinheiro da CE. Não será preciso a gente fazer nada. Alguém depois há de cair. Somos recoletores, no fundo, dos subsídios.